Será que dá pra dizer que é Páscoa? Mais um domingo, então, sabe o que significa? Que eu vim falar sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos falar então do atributo de Deus, que Ele é Redentor. Isaías 59:20 diz: E virá um Redentor a Sião, e aos que se converterem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E o que significa Redentor? A palavra Redentor vem com a ideia de resgatar alguém pagando um preço. E na Bíblia a gente vê que isso é muito comum. Deixa eu me ajeitar para ficar mais centralizada. Assim. Então, alguém podia ser vendido como um escravo, ou ser dado, entregue como um escravo, e algum parente desse dado como escravo podia pagar essa dívida, pagar o preço para libertá-lo, e esse parente era chamado de resgatador, de redentor. Ou seja, redimir é pagar o preço para trazer alguém de volta à liberdade. E o que Deus fez como nosso redentor? Nós estávamos presos no pecado, afastados de Deus, sem conseguir sermos salvos sozinhos. Então Deus fez algo poderoso. Ele mesmo pagou o preço através de Jesus. E eu tô percebendo que foi tão precioso este tópico, esse atributo cair no dia de hoje, porque é literalmente um domingo de Páscoa. Não vai ser esse que vai sair neste domingo exatamente, nesse dia 5 de abril, mas eu estou gravando neste dia de Páscoa, né? Vai sair na próxima semana, mas eu achei muito curioso a gente estar falando disso, porque é realmente o que retrata a vida de Cristo e o que ele fez por nós. Todos conhecem a história que, graças a Deus, literalmente, Deus pagou o preço através de Jesus. E não foi por meio de coisas materiais, não foi por meio de ouro, ou dinheiro, ou pix. Foi por meio do sacrifício na cruz. E eu acho que a gente muitas vezes esquece que não foi simplesmente Jesus ser pregado ali rapidamente, não. A gente às vezes esquece do tormento que ele passou. Eles deram 39 chicotadas e não eram chicotes tipo uma linha assim, um fio de nylon, sei lá. Eles tinham uns anzóis assim no final dos chicotes, e eram três chicotes e cada um tinha um gancho assim, e eles davam essas chicotadas, e eles deram 39 porque 40 chicotadas com esse material, 40 chicotadas era proibido, mas eles deram 39 chicotadas. A gente escuta, a gente lê os relatos de que órgãos do nosso Senhor Salvador estavam sendo arrastados, estavam pendurados para fora do corpo dele. Literalmente falam que não conseguiam identificar quem ele era. Não conseguiam identificar mais Jesus, de tão transfigurado que estava o rosto dele. Então imagina passar por este sofrimento para que a gente pudesse hoje ser liberto. E nessa Páscoa a gente tem que vir lembrar disso. Sofrimento pago por Cristo, para que hoje a gente pudesse ter liberdade, que a gente não sofresse essa morte de cruz, porque o que a gente merecia era essa morte. E ele foi lá e fez isso no nosso lugar. Na Bíblia a gente vê exemplos de redenção, começando com o povo de Israel, e Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Eles não tinham forças por si próprios para sair de lá. Deus interveio e os resgatou e os levou para uma nova terra com novas promessas para este povo. Isso aponta para o que Deus faz conosco hoje em dia também, espiritualmente. Claramente na história de Boaz e Ruth, Boaz ele age como um redentor, ou resgatar a história de Ruth, uma viúva sem futuro, e Boaz paga o preço e acolhe ela. Ele restaura a dignidade dela e a história dela, tanto é que ela e Boaz estão na linhagem
antecessora à de Jesus. Assim que é Deus, não só te tira do problema, mas ele restaura a sua história, assim como a gente viu que ele é um Deus restaurador. Claro. Por último, mas com certeza o mais importante de todos, que não podemos nos esquecer nunca e jamais, que foi Jesus na cruz. Esse, com certeza, é o maior exemplo. Nós éramos culpados, mas Jesus tomou o nosso lugar e ele pagou o preço, um preço muito alto, para que a gente tivesse liberdade. E o resultado, então, foi o perdão, a reconciliação e uma nova vida. E o que Deus vem redimir na prática? A culpa. Então, você pode ter errado, como todo ser humano fez, todo ser humano erra, mas Deus, ele não te define pelo seu erro. As prisões emocionais, então os vícios, os traumas, dependência, Deus te liberta. As histórias quebradas, os relacionamentos, decisões erradas, os caminhos tortos, os desvios de caminhos, Deus pode reescrever tudo. Desde o dia que Ele te criou e te colocou no ventre da tua mãe, Ele já tinha um plano para você. E quando você aceita e entrega a sua vida e reconhece que Ele é o seu Senhor e Salvador, Ele começa a aplicar na sua vida esse plano perfeito que Ele tem para você. Tempo perdido também, então Deus, ele é especialista em restaurar os anos que pareciam perdidos. A gente vê exemplos práticos na vida real. É muito comum a gente ver fulano entrou pra igreja e teve a vida transformada, e a gente sabe que às vezes parece ser uma coisa da água pro vinho, mas eu creio que Deus está trabalhando muito ainda naquela pessoa. Só que tem coisas que a gente dá um estralo assim na nossa mente e é transformador. Então aquela pessoa que a gente achava que não tinha mais jeito, eu achava que eu não tinha mais jeito. Tanto é que quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi aqui no meu quarto, nessa cadeira. Não foi exatamente nessa cadeira. Essa cadeira aqui é do meu avô. Mas foi aqui no quarto. Não tinha som, não tinha plateia, não tinha toda aquela coisa emotiva. Eu simplesmente falei, olha Deus, se tu tá me chamando, eu vou precisar que tu me dê força e que tu me direcione, porque eu não sei fazer isso, eu não sei te encontrar. Foi algo nesse estilo, porque eu já tava, sabe assim, quando você tava com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, tô sentindo que Jesus está querendo alguma coisa comigo, só que eu não fazia ideia de como eu poderia, né, ter esse relacionamento com ele. Então eu joguei na mão dele, e olha só, deu tudo certo, galera, que bênção! Então, a gente também vê o exemplo prático de alguém que tá preso no pecado e Deus quebra essa corrente. Assim como alguém que tem a vida cheia de erros, esses erros são transformados em testemunhos. Então, quando as pessoas falam, literalmente, tudo pode ser transformado para a glória de Deus. Sabe? Tudo pode ser transformado para a glória de Deus. Você nunca está tão far gone, tão distante, que Deus não possa te alcançar. Ai, que amor lindo, meu Deus do céu. Esses dias eu vi até uma menina que postou que a Bíblia é o livro de 66 cartas de um homem que literalmente morreu para se casar comigo. E eu achei incrível, eu achei maravilhoso, porque realmente é isso. Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que a gente para de procurar amor nas coisas desse mundo, a gente para de querer se preencher com coisas tão passageiras e desnecessárias, porque a gente realmente vê que esse amor não tem comparação, não tem. Assim, tu simplesmente fica cheia, é perfeito, meu Deus do céu. E uma história, então, marcada pela dor, Deus transforma em um propósito. É algo que eu escuto bastante, que a sua maior dor é o seu propósito aqui nesta terra. Então, se você vê alguém, se você se dói em você ver pessoas passando dificuldades financeiras, é nisso que o Senhor te chamou para atuar. Se você se dói em você ver as criaturas de Deus, as criações de Deus, animais, plantas, seres vivos, bebês,
não sei, né, fetos que ainda estão dentro da barriga das mães, que às vezes são tão injustiçados. Se isso dói no seu coração, é aí onde Deus te chamou para atuar. Então, a sua dor é o seu propósito. Onde te dói é onde Deus te chamou para atuar. A redenção não é somente sobre um perdão, é sobre uma transformação. Muita gente acha que redenção é só Deus perdoar, mas é muito mais do que isso. Deus perdoa, limpa, restaura, transforma e dá um novo começo. Ele não apenas te tira do lugar errado, ele te coloca no propósito certo. E é por isso que nós somos novas criaturas, pessoas que deixaram suas vidas para seguir a Cristo, são novas criaturas. Nós somos nomeados como novas criaturas e nós não nos sentimos envergonhados do nosso passado, porque literalmente em nossa mente, nosso modelo mental, somos nova criatura, vivendo para Cristo. Agora, uma verdade poderosa que já foi citada aqui, mas que é muito importante que a gente guarde em nosso coração, é que você não é seu passado. Você é nova criatura. Você é alguém que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E isso muda tudo. A sua identidade, sua forma de viver, sua forma de se ver. Se Deus é o seu Redentor, então o seu passado... Se Deus é o seu Redentor, então o seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais poder sobre quem você é hoje e quem você vai ser a partir de hoje. Você não é o que você viveu. Você é aquilo que Deus fez por você. Olha só. Não é tão lindo, gente? Deus nos amou tanto que viu em nós, aquela dignidade pequena, não posso nem chamar de dignidade, mas ele viu aquela pequena porção de amor e ele viu que valeria a pena, mesmo que fosse por um só, mesmo que Jesus estivesse morrendo por alguém que nunca mesmo o respeitaria. Onde é que eu tava? Eu tava falando então, como é maravilhoso que Deus, mesmo que fosse só por um, ele ainda veria, ele ainda faria tudo de novo, sabe? Mesmo por aquele que nunca vai reconhecer o amor de Cristo, ou que talvez até mesmo vai vir a blasfemar ou cometer terrorismos contra Cristo. E mesmo por esses, ele viu razão. Mesmo por esses, ele se entregou naquela cruz. Então você não é aquilo que você viveu, você é aquilo que Deus fez por ti. Você é aquilo que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Você tem a oportunidade de hoje se render, se entregar nas mãos do Redentor da sua alma e viver como alguém resgatada ou resgatado. É isso. Uma feliz Páscoa pra vocês, atrasado, porque esse vídeo vai sair só semana que vem, mas faz parte.